estéril era a mãe de Sansão. Só que Sansão nasce em meio a uma adversidade muito grande, porque sua mãe era estéril. Só que o anjo apareceu a ela e falou que ela ia gerar um filho, e esse filho ia ser consagrado a Deus. Ele era nazireu de Deus, e com isso ele deu uma lista de regalias que ele não podia descumprir. Ele nasceu para uso exclusivo de quem? De Deus. Não nasceu por vontade do homem nem por vontade da mulher, mas nasceu por vontade divina. E o nome dele era Sansão. A Bíblia diz que chegou o período de Sansão nascer. Quando ele nasce, a sua mãe e seu pai lhe instruiu dentro das regras que eles poderiam. Mas enquanto Sansão estava sob o domínio dos pais, ele conseguia ter o domínio sobre ele. Dizer: meu filho, isso não pode. Mas por que não posso? Por que eu não posso ser uma criança normal e brincar com as outras crianças lá fora? Não, meu filho. Você é um consagrado. Você nasceu para uso exclusivo de Deus. Você não pode fazer o que eles fazem. Você não pode se vestir da forma que eles se vestem. Você não pode escutar essa música mundana, porque você é um consagrado. Você é uma consagrada. E Sansão foi criado dentro dessa doutrina. Foi criado o quê? Dentro dessa doutrina. E foi criado dentro dessas regalias que não podia descumprir. Sansão não poderia ter sedado ao vinho. Sansão não poderia passar navalha sobre a sua cabeça. Sansão não poderia se chegar a um corpo imundo ou impuro. Não poderia comer coisas sacrificadas a ídolos. Mas a Bíblia vai dizer que Sansão cresceu. Repita comigo: Sansão cresceu. Sansão cresceu. Os pais de Sansão já não tinham mais o domínio sobre ele. E Sansão agora passou a quebrar vários preceitos que não podia descumprir. O primeiro foi buscar a terra dos filisteus, aquilo que Deus tinha para ele aqui em Israel. Foi buscar uma esposa para ele na terra dos filisteus. A mãe dele chegou para ele e disse: filho, não é dessa forma. Você não pode pegar mulher de outras tribos, ainda mais de uma tribo pagã. Mas eu me engracei por ela. Se enamorou dela. Só que quando você faz aquilo que não é desagrado a Deus, e você descumpre alguns preceitos, Sansão se frustrou. Porque no dia do casamento dele, a esposa dele foi dada a outro. Sansão teve um casamento frustrado, decepcionante. Teve o sentimento dele abalado, porque ele foi tomar uma esposa dentro da terra do filisteu, onde não era para ele tomar. Então repita comigo: irmão, não vá para a terra do filisteu. Aquilo que Deus tem para você aqui em Israel. Deus tem bênção para a tua casa aqui em Israel. Deus tem bênção para a tua família aqui em Israel. Você que é solteiro, não vá para a terra do filisteu. Não. Deus está preparando o seu varão aqui em Israel. Sansão quebrou o primeiro preceito. A partir daí, Sansão resolveu ir para Tímina. Chegando lá, tinha uma festa consagrada a um deus pagão chamado Dagon. No meio do caminho, Sansão avistou. Mas o que me chama a atenção, pastor Rubem, que mesmo ele quebrando o preceito, o Espírito de Deus vinha sobre ele. Eles conclamavam o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus vinha sobre ele, ele rasgava ela. Ele levava bordão nas costas, tocava fogo na seara dos filisteus, fazia prodígios e maravilhas com uma força descomunal, mesmo quebrando preceitos. Chegando lá, ele não poderia dar ao vinho. Chegando lá, se embriagou. A partir daí, ele passou a fazer uma série de preceitos que não poderia descumprir. Primeiro, quando ele volta pelo meio do caminho que ele rasgou o leão, havia lá um favo de mel. Havia o quê? Um favo de mel sobre o leão. Ele não poderia se chegar a coisas impuras. E ele se chegou até o leão.
O Sansão agora já estava pelo vivo. Aí Sansão foi persuadido por uma prostituta chamada Dalila, porque ela queria descobrir de onde que vinha a força dele. Só que aí ele foi uma vez, se deitou com ela outra vez, a terceira vez, na quarta vez ele dizia: mas Sansão, tu mente para mim, me fala a verdade, de onde que vem essa força descomunal? Aí Sansão foi falar para ele, para aquela mulher: é que eu sou crente, eu nasci com um propósito, eu sou um consagrado, eu quebrei uma série de preceitos que não poderia descumprir. O meu pai criou dentro da sã doutrina, eu fui criado dentro da igreja, eu não nasci por vontade da minha mãe, nem por vontade do meu pai, eu nasci por vontade divina, eu nasci consagrado a Deus. Só que eu quebrei uma série de preceitos. Eu não poderia ser dado ao vinho e eu bebi na cidade de Tina. Eu não poderia se chegar a coisas impuras e eu me cheguei a um leão que estava apodrecido com favo de mel. Eu não poderia tomar mulheres de outras tribos e eu tomei uma esposa que eu tive um casamento frustrado. Eu estou me deitando agora com uma mulher, uma meretriz. Eu estou quebrando uma série de preceitos, mas a Bíblia diz que todas essas vezes que ele mentia para Dalila, ele clamava o Espírito de Deus e o Espírito vinha sobre ele. Sabe por quê, pastor? Porque o Espírito Santo ele avisa quando chega. Aleluia. Quando o Espírito Santo chega, você sente. Você fala em mistério, você roda, você cai no chão, você sente a unção, o céu treme, o ambiente fica cheio da presença de Deus. Mas quando o Espírito Santo vai embora, ele não avisa. Ele sai em silêncio. E ele foi e disse para Dalila que se passasse a navalha sobre a sua cabeça, ele perderia as suas forças. A Bíblia diz que ele adormeceu aos braços da Dalila, persuadido. Ao dormir, seguraram Sansão, rasparam a sua cabeça. E a Bíblia diz que no momento que Dalila disse: Sansão, acorda, porque os filisteus já estão à espreita. Quando Sansão se levantou, porque ele já estava acostumado, todavia clamaram o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus vinha sobre ele com aquela força descomunal. Ele destruiu todos os seus inimigos. Mas dessa vez não foi, dessa vez não deu, porque ele quebrou todos os preceitos. A Bíblia diz que o Espírito de Deus já havia se retirado dele. Perca tudo nessa vida, mas não perca a intimidade com o Espírito Santo. Você pode perder tudo, você pode perder a sua empresa, perder o seu trabalho, amanhã você consegue outro, mas não perca a sua comunhão com Deus. Veja o que Davi falou no Salmo 51 a respeito disso, irmão. Senhor, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim o espírito reto, e não me lance fora da tua santa presença, e não retire de mim aquilo que é mais precioso para mim. O que, irmão? Eu tenho o Santo Espírito. O que você achava que Davi vencia as batalhas dele, as guerras dele? O que você achava? Da onde que vinha a inspiração para ele entoar salmos poderosíssimos? Assim como a corça que suspira pela corrente das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó grande Deus. A minha alma tem sede de Deus, mas a minha carne não. A minha alma anseia pelo Senhor, mas a minha carne ela anseia pelo pecado. É por isso que Paulo diz: eu tenho que me esmurrar todos os dias para não pecar contra ti, para não pecar contra Deus, para não pecar contra o meu próximo, para não pecar contra Ele, que habita dentro de mim, dentro de você. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus já não era mais como Sansão, ele já havia se retirado. O inimigo foi até ele, pegou o consagrado Sansão e vazaram os 2 olhos de Sansão. Pegaram Sansão e colocaram ele num moinho, como um ato de humilhação. O consagrado estava num moinho fazendo um trabalho forçado de um burro, de um jumento, e as pessoas dizendo: vai, Sansão,
congregação? Cadê a tua força agora? Sansão, naquele momento, entristecido pelo que tinha acontecido, quebrou vários preceitos. O Espírito de Deus tinha se retirado dele. Ele pediu para que umas pessoas que ali estavam cegos, para colocar ele entre os pináculos. Havia naquele momento uma reunião dos filisteus, tinha mais de 3.000, fazendo um culto para Dagon. E o Sansão pediu para colocar ele entre as colunas do templo. E naquele momento ele fez uma oração de arrependimento verdadeiro. Ele fez o quê? Um arrependimento verdadeiro para Deus. Senhor, pequei contra ti, pequei contra mim mesmo. Eu sou um consagrado, mas se porventura eu ainda tiver credibilidade contigo, restitui a força que tu me deste. E a Bíblia diz que aquele homem que não tinha força nenhuma, a Bíblia diz que quando de repente o cabelo de Sansão começou a crescer, e a força de Sansão voltou. Aquela força que quando nós aceitamos Jesus, aquela força quando nós vinhamos de manhã cedo para a congregação, para orar, para buscar a presença do Eterno, aquela mesma força que de madrugada nós estávamos aqui, lendo a palavra, meditando na palavra, orando pelos 4 cantos da casa, acordando pelas 3 da manhã para orar, para interceder. E a força de Sansão voa. Quantos creem que essa força vai voltar? E a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou de Sansão de novo. E o cabelo de Sansão passou a crescer, e a sua força de buscar a Deus novamente voltou. Essa mesma força que está pairando nessa noite aqui no nosso meio. Glória a Deus. Essa mesma força que vai fazer com que você tenha virtude, a alegria da salvação de novo. De entrar por esse tempo e dizer: hoje eu quero Deus nesse lugar. Eu quero a presença do Espírito Santo na minha vida. E o cabelo da cabeça passou a crescer, e a força voltou. Aquela mensagenzinha que chegava tentando desvirtuar da presença de Deus, você vai chegar para essa pessoa e vai dizer: não, irmão, você não está sabendo não. Por que, irmão? A força voltou.